Já aconteceu com você de viver uma paixão tão intensa ao ponto de acreditar que isso ia durar a vida inteira? E de repente, em algum momento, você simplesmente percebe que não sente mais nada pela pessoa? Ou você está totalmente envolvido ou envolvida com essa pessoa e percebe que pior, ela perdeu todo o sentimento por você. Essa paixão simplesmente acabou. E aquilo que você planejou que ia acontecer, com certeza agora não vai. Se você já viveu algo assim, esse vídeo vai te ajudar bastante, porque eu quero te falar aqui sobre o que faz a paixão acontecer. E a gente vai entender quais são as diferenças entre a paixão e o amor. A gente vai entender por que que ela existe na nossa mente e como que ela pode prejudicar. Então fica comigo que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser bem interessante para você. Para você que já me acompanha, eu agradeço o seu like no início do vídeo, porque isso ajuda demais. Isso faz o canal ficar cada vez maior. E para você que está chegando aqui agora, fica tranquilo, não precisa curtir esse vídeo nesse momento, assiste tudo e se no final você sentir que gostou do que foi dado aqui, aí você deixa a sua curtida e o seu comentário, tá bom? Durante muito tempo, as pessoas acreditaram que é preciso se apaixonar para conseguir construir um amor de verdade. E a grande verdade é que não. O sentimento de paixão e de amor, eles não são inerentes, eles não estão um ligado ao outro. Eles não precisam necessariamente de que um exista para que o outro aconteça. A paixão não é precursora do amor. Então aqui a gente vai falar de 6 pontos muito importantes que precisam acontecer para a paixão existir. Mas antes disso, vamos pensar o que é a paixão. A paixão é um sentimento elevado à sua máxima potência, ou seja, você tem um enamoramento, você gosta de alguém, você se encanta pela pessoa. Algumas coisas acontecem com o seu cérebro e com a sua percepção, e esse enamoramento é elevado à sua potência máxima. Nesse momento você tem a paixão. Ou seja, é algo intenso, eufórico e é uma coisa que na maioria das vezes te prejudica e você vai entender o porquê. Falando dos 6 passos necessários para a paixão acontecer, a gente vai começar pelo primeiro, que é você encontrar em alguém o mínimo necessário que você precisa para conseguir estar no relacionamento. Então todos nós temos os nossos parâmetros. A gente entende o que é bom e o que é ruim para nós. A gente sabe o que a gente quer. A gente sabe o que a gente busca. E quando a gente encontra uma pessoa e a gente vê esses detalhes, vê essas características nela, a gente tem ali o básico, o mínimo, o primeiro passo para começar a nos apaixonar por ela. Entenda que sem esse mínimo, a paixão não vai acontecer. Você não vai se abrir emocionalmente para uma pessoa que não tem razoavelmente aquilo que você considera essencial. Então é um ponto realmente muito importante. Um segundo ponto característico da paixão é a projeção, ou seja, você não vai simplesmente gostar de uma pessoa e se apaixonar. Você precisa projetar, você precisa deduzir, você precisa criar. Isso significa que no momento que você encontra essa pessoa que tem os mínimos necessários, você projeta todo o resto. Você começa a idealizar um algo que essa pessoa sequer te mostrou. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu pego aqui essa agenda e eu olho para ela e eu vejo características que eu gosto. Eu vejo aqui o mínimo necessário para que eu consiga utilizá-la. E para mim tá bom, tá? Eu entendo que isso aqui para mim já serve, para mim já vai atender às minhas expectativas. Só que, por causa de alguma coisa enraizada, eu começo a imaginar além. Eu começo a acreditar que essa agenda ela tem talvez características que fazem com que ela seja absolutamente única. Que somente nela eu consigo fazer as minhas melhores anotações. Que sem ela eu não vou atender os meus pacientes de uma forma que seja realmente plausível. Então eu começo a dar quase poderes para essa agenda. Eu começo a entender que ela é absolutamente insubstituível. E que se eu tiver ela na minha vida, a minha vida vai valer a pena. E se eu perdê-la, nossa, isso vai ser uma perda realmente muito grande. Essa percepção, essa projeção que agora eu tenho, não diz respeito ao objeto, diz respeito sobre o que eu penso acerca do objeto. Então é a minha visão. É quase como se eu colocasse aqui uma projeção, como se fosse um retroprojetor mesmo. Eu estou projetando a minha visão nessa agenda e por causa disso ela se torna especial. Não por ela ser o que ela é, mas por causa do que eu enxergo sobre o que ela é. Quando eu estou com uma pessoa, quando eu conheço uma pessoa, acontece a mesma coisa. Eu encontro essa pessoa, eu vejo as características, eu vejo as qualidades, só que eu projeto muito além. Então eu vejo, por exemplo, que essa pessoa é uma pessoa educada. Só que eu não vou ficar só nisso. Eu vou imaginar que essa pessoa é absolutamente maravilhosa, que essa pessoa tem características que eu nunca vou ver em outra pessoa, que não existe ser humano tão bom quanto esse. E eu começo a idealizar o meu futuro com essa pessoa perfeita. Eu olho daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, e tudo que eu vejo é absolutamente maravilhoso. Depois de estar com essa pessoa, a sensação é de que a minha vida vai começar a valer a pena, que agora eu encontrei aquele que eu vou amar de verdade. E por causa disso eu não vejo o outro.
Eu vejo simplesmente as minhas idealizações, eu vejo as minhas projeções. As qualidades que essa pessoa tem se tornam incríveis e quase divinas. Os defeitos que essa pessoa tem se tornam coisas insignificantes. Talvez ela é ciumenta e eu penso, não, isso é porque ela me ama. Isso é porque é um sentimento real. Quem ama sente ciúme mesmo. E eu deixo de lado tudo aquilo que poderia ser prejudicial para o relacionamento. Obviamente, se eu estou tendo essa visão acerca da pessoa, eu quero ter contato. Então eu me aproximo, eu saio com ela, eu vou para a cama, eu tenho relação. E por causa disso eu começo a liberar um hormônio muito importante nesse processo que é a ocitocina. Vamos entender que o papel da ocitocina para o cérebro é como se fosse uma borracha. Na hora que eu libero ocitocina, essa ocitocina ela apaga as conexões sinápticas que foram realizadas anteriormente na minha vida. Vamos entender isso. Eu tenho vários neurônios e os neurônios eles fazem conexões entre si dentro da sinapse, que são as conexões sinápticas. Isso cria um mapa mental que mostra para mim tudo aquilo que eu já conheço e tudo aquilo que eu vou vir a conhecer quando essas conexões forem feitas. Um exemplo disso, os meus óculos. Na primeira vez que eu usei os óculos, eu não sabia necessariamente qual seria a sensação. Então eu coloquei os óculos e eu percebi que a minha visão ficou mais nítida. Eu percebi que com o passar do tempo a minha cabeça não doeu lendo textos. Então os meus neurônios criaram conexões para associar o bem-estar, associar a nitidez ao uso do óculos. Logo hoje eu já tenho uma certeza total de que usar óculos vai me dar essa sensação, mas antes eu não tinha. E eu só tenho isso por causa dessa conexão, por causa desse novo mapa mental criado. Então eu tenho várias conexões do meu passado que estão feitas. Se eu estou solteiro, por exemplo, eu tenho conexões que mostram para mim que a vida de solteiro é boa, que eu conheço várias pessoas, que eu não tenho regras, que eu saio para onde eu quero, quando eu quero, que eu não tenho a limitação de um relacionamento. E isso é bom. Então eu tenho essa sensação prazerosa. Eu lembro também dos meus últimos relacionamentos. Se por acaso eu acabei de sair de um, eu tenho conexões que mostram para mim, por exemplo, que aquela pessoa que eu estava me fez sentir prazer, me deu sensações boas, fez com que a minha vida por algum momento valesse a pena, por mais que tenha acabado. Então, na hora que eu conheço uma pessoa nova, na hora que eu projeto essas coisas, na hora que eu tenho essa liberação de ocitocina, esse neurotransmissor ele vem limpando essas conexões. É como se ele passasse uma borracha nessas conexões e deixasse aqueles neurônios antes conectados separados. Nesse momento, eu tenho ali tudo o que é preciso para fazer novas conexões, para eu me conectar com essa pessoa, por assim dizer, a grosso modo, para eu conseguir associar que estar com essa pessoa é bom, que essa pessoa sim me causa uma sensação de prazer e por aí vai. No momento que eu tenho prazer com essa pessoa, no momento que eu me divirto, que eu rio, que eu abraço, que eu vou para a cama com ela, eu libero também um outro neurotransmissor chamado dopamina. Esse já tem um objetivo diferente. A dopamina ela é necessária para enraizar essas conexões, para consolidar essas conexões sinápticas para que os nossos neurônios eles aprendam e armazenem informação nova. Ou seja, sempre que eu faço uma coisa prazerosa, os meus neurônios vão se ligar e vão associar que aquilo é prazeroso, aquilo vale a pena, aquilo é bom. Para ilustrar um pouquinho, muitas pessoas que não gostam de estudar, no momento que começam a estudar e por causa disso começam a ter mais respeito das pessoas e a ganhar mais dinheiro, elas começam a gostar dos estudos. Significa necessariamente que estudar se tornou algo diferente? Não, é a mesma coisa, é a pessoa sentada lendo. Só que agora ela teve liberação de prazer, ela liberou dopamina, ela gerou uma conexão associando o prazer, o bem-estar, o orgulho, a sensação de ser uma pessoa evoluída aos estudos. Então agora se torna prazeroso. Logo, dentro da relação, no momento que eu conheço essa pessoa e que eu tenho toda essa euforia, esse prazer, eu vou gerar conexões também. Então agora eu crio conexões me dizendo que estar com essa pessoa é muito bom, que estar com ela me causa prazer, que eu me sinto aceito, que com ela eu me sinto importante, que essa pessoa de fato pode estar no meu futuro e pode fazer o meu futuro ser bom. Toda essa conexão faz com que eu queira cada vez mais essa pessoa, faz com que eu não consiga ver a minha vida sem ela. E por causa disso, com toda essa fragilidade, com toda essa potência e euforia de emoções, eu crio uma dependência, entendendo que essa pessoa é tão importante ao ponto de que se eu perdê-la, eu vou perder muita coisa, eu vou perder o meu bem-estar, eu vou perder o meu prazer, que talvez eu nunca vou encontrar uma pessoa tão boa quanto essa. E por isso eu tenho a necessidade de manter essa pessoa na minha vida, eu tenho a necessidade de lutar por ela, porque é a pessoa que mais me encantou até hoje. É aquela pessoa que fez eu me sentir de uma forma que eu nunca me senti antes. E isso realmente é magnífico. Logo, por causa dessa dependência, eu crio também a necessidade de manter, a necessidade de cuidado. E eu começo a olhar por todos os lados coisas que podem fazer o relacionamento acabar.
eu começo a ver pessoas que podem encantar a pessoa que eu gosto, eu começo a ver a possibilidade do afastamento, eu imagino quais atitudes eu não posso ter, porque se eu tiver, essa pessoa não vai querer estar comigo. E eu me torno alguém super protetor, eu me torno alguém preocupado, uma pessoa com medo de perder. E por causa disso eu começo a modificar a minha postura. E eu começo talvez até a me tornar uma pessoa inconveniente. Nesse momento a paixão está instaurada. A gente vai perceber então que existem coisas que são boas dentro da paixão. Mas existem também aquelas coisas negativas, aquelas coisas que deterioram, aquelas coisas que fazem com que você perca a sua capacidade de realmente viver de uma forma plausível. Utilizando aqui o exemplo da agenda de novo, a paixão é como se eu visse nisso algo realmente fundamental para a minha existência. E eu aproximasse tanto de mim que eu perdesse a visão de todo o resto. Nesse momento, eu só vejo a agenda. Nesse momento, eu só vejo esse alvo, essa fonte do meu prazer. Nesse momento, eu só vejo isso que para mim é absolutamente essencial e todo o resto deixa de existir. Logo, eu paro de ter foco na minha vida, na minha carreira, na minha evolução, nos meus estudos, no meu treino com o corpo, eu paro de ter foco em tudo. Porque tudo que eu preciso é essa agenda. Tudo que você precisa é essa pessoa que é alvo da sua paixão. E aí você se deixa de lado. E você começa a viver em prol desse relacionamento e da manutenção. Talvez você possa pensar que nesse momento você vai estar feliz. Só que na verdade não. Você vai estar preocupado. Porque se você tem na sua vida algo tão valioso, o medo de perder vai ser constante. E por causa disso você sofre. Dentro de consulta eu atendo pacientes assim com muita frequência. E a gente faz todo um trabalho para que eles destruam essa paixão, que é uma neurose, que é prejudicial, para que eles tenham chance de construir de verdade o amor. E é algo que você pode fazer também. Se você sentir que precisa, você pode agendar uma consulta comigo. E a gente vai conversar sobre isso e eu vou te direcionar nesses aspectos. Se você está chegando agora, eu tenho especializações em inteligência relacional e emocional. Então, quase 100% dos casos que eu atendo são sobre relacionamentos amorosos e evolução pessoal, então a gente pode falar disso. Eu vou entender então que a paixão ela é oposta em muitas circunstâncias ao amor. A paixão é intensa, o amor é brando, a paixão é eufórico, o amor não. A paixão acontece de uma hora para outra e acaba de repente. O amor é construído e ele é destruído se não for cuidado. Logo, eu vou notar que muitas vezes as pessoas buscam paixões, elas buscam euforia, elas buscam o frio na barriga, o arrepio na espinha, elas querem aquela sensação gostosa de estar com alguém intensa e às vezes elas estão com alguém que elas amam. Só que por não proporcionar essa sensação, elas acabam preferindo terminar e encontrar outra pessoa. A pessoa abre mão do amor para ter uma neurose, para ter uma paixão, porque faz com que ela se sinta mais viva. Logo, é muito importante a gente entender de fato o que são as coisas para que a gente consiga perceber que é muito mais útil ter na nossa vida o amor do que a paixão. É muito mais útil ter, às vezes, até o tédio que o amor traz do que essa sensação constantemente eufórica que a paixão oferece, que, diga-se de passagem, não é duradoura. Dura certo período e depois acaba. Então, basicamente, se você se basear em paixões, você vai ficar pulando de relacionamento em relacionamento e nunca vai vivenciar um amor de verdade. A gente vive numa época dominada pelo romantismo, que começou lá no século XII, meados do século XII. E até hoje a gente nota que justamente na época do romantismo, que as pessoas falam muito sobre o amor, que as pessoas consideram o amor extremamente fundamental, é também a época em que as pessoas menos vivenciaram o amor e mais vivenciaram a neurose da paixão. Mas que você, a partir de agora, seja uma pessoa diferente nesse aspecto e busque o sentimento real do amor. Aqui a gente definiu bastante sobre o que é a paixão. Se você quiser saber sobre o que é o amor, eu vou falar sobre isso dentro do CNS, que é o próximo treinamento que está começando muito em breve. O CNS é a consciência do não sofrer. É um treinamento comigo, uma mentoria coletiva com 100 pessoas que dura 20 dias. E dentro desses 20 dias a gente fala muito sobre relacionamentos saudáveis, evolução pessoal, expansão da sua consciência, manipulação e a capacidade humana de não sofrer, de controlar o próprio sofrimento para que não seja tão doloroso assim. Se você quiser conhecer mais, se inscrever no CNS ou agendar uma consulta comigo, vou deixar o link aqui na descrição para vocês, tá bom? Vocês podem acessar pelo meu Instagram, Hugo Costa PSI, e mandar uma mensagem no direct. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar sua curtida, deixa o seu comentário e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo postado aqui, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui comigo nesse vídeo e eu espero de alguma forma ter contribuído na sua evolução e na sua expansão de consciência. Um beijo grande, até o nosso próximo encontro.